De todos os continentes do mundo, a Oceania é o menor deles, mas também é o único continente que é quase todo controlado por um só país. A Austrália, bem aqui. Muitas pessoas sabem que mesmo ele tendo um território enorme, a sua população é relativamente pequena. Porém, poucas pessoas entendem a escala absoluta de quão escassamente povoado é esse país. Para ajudar a colocar os números em sua perspectiva, a Austrália tem o tamanho de 31 estados de São Paulo, só que a soma de 31 estados de São Paulo equivale a 1,4 bilhões de pessoas. Enquanto a Austrália tem uma população de pouco mais de 26 milhões. Se trazer o seu número populacional para uma perspectiva europeia, só a população da Inglaterra, sem levar em consideração qualquer parte do resto do Reino Unido, é mais que o dobro de toda a população australiana. Aqui temos Jakarta, a capital da Indonésia. Jakarta está localizada na ilha de Java, que tem uma população de 151 milhões de habitantes. Essa ilha tem quase 6 vezes a população australiana, mesmo sendo quase 60 vezes menor. Assim como a ilha de Java, existem mais 6 ilhas mais populosas que a Austrália: Honshu, Luzon, Mindanao, Grã-Bretanha, Sumatra e Madagascar. Essa história fica ainda mais louca, já que existem várias cidades no mundo mais populosas que a Austrália. Tóquio, juntamente com a sua área metropolitana. Jakarta, Delhi e Xangai têm as populações maiores que a Austrália. As cidades de São Paulo, Cidade do México, Nova York, Cairo, Lagos, Mumbai e Moscou, todas têm populações metropolitanas amplamente semelhantes à australiana. Essa aqui é a cidade de Sydney, que muitos erroneamente acreditam ser a capital do país. Ela é mundialmente conhecida especialmente pela sua ópera, que fica localizada na orla com a sua arquitetura inspirada em velas de barco. Sydney é a cidade mais populosa da Austrália. Descendo aproximadamente 870 km a sul, encontramos a cidade de Melbourne. Melbourne é a segunda maior cidade desse país de geografia insana. A norte fica a cidade de Brisbane. Mas se você andar quase 4.000 km a oeste, encontrará a cidade de Perth, bem aqui na costa. Próximo do Golfo de São Vicente, fica a alegre cidade de Adelaide. Essas são as 5 cidades mais populosas das 513 existentes na Austrália. Saiba que juntas, as 5 compõem 50% dos residentes desse país. Vocês estão diante de um dos países mais urbanizados do mundo, com aproximadamente 90% da sua população morando em áreas urbanas. Isso representa a bagatela de só 0,22% do seu território, com metade da população geral vivendo apenas nessas áreas vermelhas, e a outra metade vivendo nessas áreas azuis. Em geral, cerca de 85% de todos os australianos vivem a apenas 50 km da costa, o que significa que quase não há ninguém no vasto interior do país. Essa distribuição populacional única cria muitas situações bizarras, como por exemplo, o condado de East Pilbara, na Austrália Ocidental. Ele é aproximadamente do mesmo tamanho do Japão, mas há pouco mais de 10.000 pessoas. Talvez, mais estranho ainda seja a área pastoral não incorporada, um território que é aproximadamente do tamanho da França, mas abriga apenas 3.750 habitantes, fazendo com que a densidade populacional seja de 178 km² de terra para cada pessoa. Isso equivale a aproximadamente um aruba de terra para cada residente. Dentro da área pastoril não incorporada, tem a Anna Creek, bem aqui. Esse é um território enorme, um pouco maior que Israel. Anna Creek é na verdade apenas uma fazenda de gado, de propriedade privada. Ela é de longe uma das maiores fazendas de gado do mundo, composta por 17 funcionários em tempo integral, e umas 17.000 cabeças de gado. Aqui está a cidade de Esperance, na costa sul, e Kununurra, perto da costa norte. Ambas as cidades estão dentro do mesmo estado, na Austrália Ocidental. Uma viagem entre Esperance e Kununurra leva pelo menos 35 horas de uma para outra, em uma distância de 3.200 km. Ao longo de todo esse caminho, você só passaria por uma população de menos de 70.000 pessoas. Agora imagina a quantidade de pessoas que você passaria em uma viagem de Salvador a Porto Alegre. Mas, o que há na Austrália que a torna esse vazio tão grande? A resposta fácil que eu acredito que a maioria de vocês estão pensando, é que lá tem um deserto cheio de animais perigosos, um ambiente hostil, aonde ninguém gostaria de viver.
Embora haja alguma verdade nessa linha de pensamento, estou aqui para falar para vocês que isso é apenas uma pequena parte desse quebra-cabeça. No geral, explicar isso é um pouco complicado, portanto é importante que você preste bastante atenção. Parte do fenômeno do vazio território australiano ocorre basicamente por causa da sua geografia. No mapa, observe o quanto a Austrália está próxima da Antártida, esse continente congelado no lado ocidental do país. A Austrália é frequentemente golpeada por correntes oceânicas frias, que vêm do Oceano Austral, o que significa que não há calor suficiente para gerar grande escala de evaporação, para formar nuvens de chuva em grande parte do oeste. Enquanto no leste, há uma grande cadeia divisória que é a maior e mais longa cadeia de montanhas da Austrália, e a quinta mais longa do mundo. Essas montanhas percorrem todo o lado leste do país, de norte a sul. A sua altura bloqueia muitas nuvens de chuva que avançam do Pacífico, isso forma um fenômeno chamado sombra de nuvens. Outro grande problema é que a maior montanha da Austrália fica nessa grande faixa divisória, o Monte Kosciuszko, que tem apenas 2.228 metros de altura. Em média, a Oceania é o continente menos elevado do mundo, isso significa que existe poucas montanhas para empurrar o ar para cima. E para tornar as coisas ainda piores, o ar da região às vezes é muito quente para a chuva se formar, já que a Austrália fica bem na fronteira do Trópico de Capricórnio, colocando uma quantidade significativa do norte da Austrália bem dentro dos trópicos, e o resto do país no subtrópico. Essa área do mundo é dominada pelo cinturão subtropical de alta pressão, que envolve todo o globo, e serve simultaneamente para aquecer e secar o ar ao seu redor. Então, qualquer ar que seja empurrado para cima, terá que lidar com esse fenômeno. Além disso, a geografia local precisa lidar com as oscilações difíceis de prever do sul do Oceano Pacífico, conhecidas como El Niño e Laninha. Esses eventos influenciam na umidade atmosférica da parte norte e leste da Austrália, muitas vezes com períodos exacerbados de seca. Não é de surpreender que os maiores incêndios florestais da história da Austrália ocorreram durante esses eventos. A Austrália é um país seco, com baixa taxa de precipitação média anual. Observe esse mapa. Vejam que a maioria das chuvas estão concentradas na costa leste, no trecho de terra entre o litoral e a grande faixa divisória no norte, que se estende até os trópicos da Tasmânia no sul, e em torno de Perth no canto sudoeste. É basicamente um mapa idêntico com o padrão de densidade populacional atual da Austrália, exceto em uma área muito interessante e notável no norte do país. Aqui o problema não é a quantidade de chuvas, e sim o regime. No caso de Darwin, a maior cidade aqui na costa norte da Austrália, a média anual de chuva é superior a 1.800 milímetros, o que é quase o triplo da quantidade de chuvas que Londres recebe. No entanto, a grande maioria dessas chuvas caem apenas durante os 4 meses da estação chuvosa, entre dezembro e março. A parte norte da Austrália tem um dos regimes de chuvas mais irregulares e erráticos do mundo. Em grande parte, devido ao padrão imprevisível dos ciclones tropicais da área. Em 1898, um desses ciclones despejou inacreditáveis 740 milímetros de chuva sobre essa pequena cidade do norte em apenas um único dia. Mas depois de algumas décadas, em 1924, sem que nenhum ciclone penetrasse no interior, esta cidade recebeu apenas 4 milímetros de chuva durante todo o ano. Esse valor é menor que a média anual do deserto do Saara. Saiba que o regime de chuvas irregular não é o único problema aqui na Austrália, já que o país também sofre com a escassez de água doce. A bacia hidrográfica mais grande do país é a do rio Murray, bem aqui no sudeste, onde estão as maiores aglomerações urbanas. As águas desses rios fluem e desaguam bem aqui na costa sul. Observe que a maioria das águas dessa bacia nascem além da faixa divisória, que não chove o bastante para reabastecer os rios. O fluxo de vazão da bacia é de 450 metros cúbicos de água por segundo, que é um fluxo baixo considerando as maiores bacias hidrográficas do mundo. A nível de comparação, a bacia do Rio Amazonas tem uma vazão de 209 mil metros cúbicos de água. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. À medida que as mudanças climáticas evoluem, a perspectiva de piora dos efeitos da seca aumentam, já que as águas que alimentam esse coração agrícola através da bacia do Murray estão ficando cada vez mais difíceis. As temperaturas cada dia mais altas na região estão aumentando rapidamente as taxas de evaporação do rio, que já recebe uma quantidade de chuvas limitada.
Um outro fator interessante sobre a geografia da Austrália está relacionado à sua história. A dificuldade de chegar no país tornou essa região isolada das maiores massas de terras do planeta, que resultou em milhões de anos de evolução de seus animais completamente separados dos outros animais do planeta. E é por isso que a Austrália é o único país da Terra onde os animais selvagens marsupiais são dominantes em relação aos mamíferos. Mas isso não para por aqui. Esse país é tão único, a ponto de 83% dos mamíferos, 89% dos répteis, 90% dos peixes e 93% dos anfíbios serem endêmicos da Austrália. Ou seja, há espécies de animais que só existem aqui. E é por isso que a Austrália tem uma das geografias mais insanas do mundo. Já deixou o seu like? Caso não, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.